Por que o número 9 aparece repetidamente nas histórias de Odin, os nove mundos e até mesmo na magia nórdica? Será coincidência ou há um significado profundo por trás deste fato? Você sabia que o número 9 está diretamente conectado ao equilíbrio cósmico na mitologia nórdica? Qual é o papel dele nesse complexo sistema? Como o número 9 influencia as histórias dos heróis e dos deuses da mitologia nórdica e o que ele pode nos ensinar sobre a espiritualidade e os valores da era viking? Meu nome é Carlos Eduardo Bernardo, eu sou filósofo, pesquisador e escritor, e eu gostaria de convidar você a refletir sobre essas e outras questões relativas ao número 9. Antes disso, eu peço a vocês que curtam desde já este vídeo, que compartilhem, que comentem e que, se você não for inscrito, que se inscreva nesse canal para dar um apoio para a gente nesse cenário de reflexão e de pesquisa. O número 9 é um dos números mais recorrentes na mitologia e na espiritualidade nórdica. Tá? Ele está relacionado aos ciclos, em especial ao ciclo cósmico, e também ele representa a completude e a interconexão entre o cosmo e a espiritualidade. Bom, um dos mais importantes símbolos da mitologia nórdica é o Valknut. O Valknut, conhecido como Nó de Odin ou Nó dos Enforcados, né? É este símbolo representado por três triângulos entrelaçados, né? Que formando então 9 ângulos. Ele simboliza a perfeição e também a conexão entre os três principais mundos da mitologia nórdica: o mundo de Asgard, o mundo de Midgard e o mundo de Helheim. O desdobramento desses três ângulos, né, digamos assim, no triângulo, se entrelaçando, representa então aquilo que nós vamos dizer seria um 3 ao quadrado, portanto, o número 9, porque o Valknut ele é também uma espécie de mapa simbólico do cosmo, mostrando que esse entrelaçamento dos triângulos apontam para a existência de 9 ângulos, portanto 9 mundos que num certo sentido estão interconectados pelos três principais mundos da mitologia nórdica, né? A gente pode também lembrar, e é importante lembrar, creio eu, que o Valknut é também um símbolo da vitória da vida sobre a morte, porque ele associa Odin ao seu auto-sacrifício, portanto a sua morte, mas também a sua ressurreição. Então, a vida que transcende a morte, fazendo então o retorno, Odin na sua morte e o seu retorno num movimento tríplice. Odin, sacrifício e ressurreição no seu retorno à vida. Então, essa é um dos aspectos de grande importância do simbolismo do Valknut. É interessante como na mitologia nórdica esse número 9 aparece também, indicando e nos apresentando as chamadas 9 virtudes nórdicas, o que nos faz lembrar, né, da tradição cristã dos 9 frutos do Espírito, apresentado pelo apóstolo São Paulo na Epístola aos Gálatas, ou também na própria tradição budista das 9 virtudes de Buda. E são relações que a gente pode pensar que fazem com que perpassem o plano espiritual com o plano ético em ambas as tradições, tá? Bom, as 9 virtudes nórdicas são: primeiro, a coragem, Modig; segundo, a verdade, Samhed; terceiro, honra, Eir; quarto, fidelidade, Trufasthed; quinto, disciplina, Discipline; sexta, hospitalidade, Gestelvenlighed; sétima, autossuficiência, Selvständigkeit; oitavo, indústria, Arbeitssuchheit; e nona, a perseverança. Essas virtudes, de certa forma, eram um ideal a ser alcançado pelos guerreiros, né, pelos homens e mulheres nórdicas, e era também uma condição modular, uma condição exemplar ou típica das divindades nórdicas, sobretudo as divindades guerreiras, né, como Thor, por exemplo, a se espelharem na vida cotidiana de todo aquele que se considerava um fiel, né, às divindades.
Temos também na mitologia nórdica os 9 mundos. Então temos aqui 9 virtudes e temos os 9 mundos, né? Segundo a mitologia nórdica, há uma relação entre esses 9 mundos e também as 9 mães que nós vemos no poema Voluspa, sendo mencionadas aqui no poema Voluspa, cuja leitura eu tenho realizado junto a vocês aqui através deste canal. O primeiro mundo é o mundo de Asgard, tá? Que é o mundo dos Aesir, ou seja, o mundo dos deuses. O segundo seria o mundo de Midgard, que é o mundo dos humanos. O terceiro é o mundo de Vanheim, que é o mundo dos Vanir. O quarto é o mundo dos anões, chamado Svartalfheim. O quinto é o mundo dos gigantes, chamado de Jotunheim. O sexto é o mundo dos elfos, chamado de Alfheim. O sétimo é o mundo subterrâneo dos anões, chamado de Nidelvenhir, ou Nidelvelir, depende da versão. Tá? O oitavo é o mundo do fogo, chamado de Muspelheim. E o nono é o mundo de gelo, o Niflheim. Então, esses são os 9 mundos da mitologia nórdica, aos quais nós podemos estabelecer também um paralelismo, tá? Entre os 9 mundos da mitologia nórdica e, por exemplo, na tradição cristã, as 9 hierarquias celestes. Tá? Nós temos, por exemplo, conforme nos apresenta o autor Dante Alighieri, e eu fiz isso, uma análise interessante, está no meu vídeo aqui, o Esoterismo de Dante, né, na obra de René Guénon. Ele menciona, ele trata da importância do número 9 na tradição esotérica do mundo ocidental, sobretudo marcadamente cristã, e ele nos apresenta ali na Divina Comédia aquela hierarquia angelical, ou seja, dos 9 tipos de anjos, né, que nós temos, dividido em três categorias básicas. Tá? Há também um paralelismo inverso na Divina Comédia dos 9 círculos do inferno. Então acho que isso é bem interessante de a gente observar como a tradição do Espírito vai se confirmando e vai se mostrando nas múltiplas expressões da espiritualidade, conforme nós temos tido a oportunidade de analisar. Né? O que nós podemos agora também estabelecer é esta relação íntima entre as 9 virtudes nórdicas e os 9 mundos da mitologia nórdica. O que passamos então a fazer nesse exato momento. Tá? Bom, as 9 virtudes nórdicas podem ser relacionadas aos 9 mundos da seguinte forma. A primeira virtude, que é a coragem, estaria relacionada com o mundo dos humanos, né? Midgard, né? Porque é exatamente no mundo dos humanos que se faz necessário o exercício da coragem para conquistar os objetivos almejados. Por exemplo, ou ser um herói, né? Um guerreiro heróico, né? Ou mesmo alcançar a sabedoria e o conhecimento. A segunda virtude, que é a verdade, está relacionada com Asgard, né? Porque há em Asgard, na presença dos Aesir, um compromisso com a verdade e a justiça que são fundamentais para a manutenção da ordem cósmica. A terceira virtude, que é a virtude da honra, estaria relacionada com o mundo dos Vanir, né? Porque os Vanir, eles mantêm também um respeito a digamos assim, eles honram os compromissos que eles assumem com relação às partes acordadas. Tá? A quarta virtude, que é a fidelidade, está relacionada com o mundo dos anões, né? Porque eles são fiéis, sabe, aos propósitos que eles se determinam a realizar e aos valores que direcionam esses propósitos. A quinta, que é a disciplina, está relacionada com o mundo dos gigantes, né? O Jotunheim, né? Porque é no mundo dos gigantes, né, que se plasmam essas forças primordiais, né? E para lidar com essas forças primordiais é necessário muita disciplina para poder dominá-las de determinada forma. Tá? A sexta virtude, que é a virtude da hospitalidade, estaria relacionada com o mundo dos elfos, né? O Elfenheim, porque
o mundo dos elfos é um lugar de luz, de beleza, de harmonia, que são elementos acolhedores, fundamentais para o exercício de uma boa hospitalidade, né? A sétima virtude, que é a da autossuficiência, está ligada com o mundo subterrâneo dos anões, porque eles são totalmente independentes, né, para a realização das suas obras magníficas. Eles têm total independência na realização e na produção das suas obras. A oitava, que é a virtude da indústria, está relacionada com o mundo do fogo, né? Porque essa a energia fundamental, necessária para a transformação dos elementos. Então, o fogo, ele não apenas é um objeto pode ser um objeto de destruição, mas ele também é um instrumento de depuração, de preparação, necessário para moldar as determinadas plasticidades dos elementos. E a nona virtude, que é a virtude da perseverança, está relacionada com o mundo de Niflheim, que é o mundo do gelo, pois é necessário muita perseverança para poder viver e sobreviver neste mundo. Portanto, o que nós podemos dizer acerca do número 9, que é um símbolo de interconexão, é um símbolo de plenitude, né? Ele representa, primeiro, a completude de um ciclo cósmico. Então, ele tem muito a ver com esse período que nós vivemos, o encerramento do ciclo do ano precedente e o início desse ano, tá? Então, nós temos ali um fechamento de um ciclo, né? Então, sempre ele é um anúncio de um novo ciclo que se abre, que se apresenta diante de nós, tá? Como é isso em muitas tradições, muitas expressões da tradição do espírito. Nós temos essa representação da virada de ciclos, né? De finalização de um ciclo, início de um novo ciclo, né? Então, ele é um símbolo também dessa possibilidade de completude do cosmos, tal qual é representado no Valknut, tá? Ele também representa, e pensando também no Valknut, a transcendência pessoal, porque é através, por exemplo, das virtudes, né, que um indivíduo pode alcançar o heroísmo, como nós vemos o fato de Thor, no poema Voluspa, diz que ele dá 9 passos, né, na batalha. Então você está entendendo, você pode relacionar esses 9 passos com o exercício das 9 virtudes, ou pelo próprio fato, né, e também pelo fato do próprio sacrifício, como é o caso de Odin, conforme nos narra o Havamal, né, o seu auto-sacrifício para a obtenção do segredo dos encantamentos, tá? Então, uma representação, o número 9, ele é, em essência, uma representação da jornada de busca espiritual, da sabedoria ou do heroísmo, ou talvez de ambos, né? Podemos dizer assim, né? Ele nos mostra que ao final de cada jornada, ao final de cada ciclo, há sempre o horizonte da sua renovação, da sua abertura, como é, por exemplo, o caso do Ragnarok, né? Que nos mostra ali que tanto o exercício, a vivência ética quanto as práticas de todos os envolvidos no Ragnarok chegam a um determinado final, para então abrir-se a renovação para o novo ciclo e o início de um mundo e de uma era vindoura, tá bom? Então, é isso que eu tenho a falar para vocês sobre o número 9. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você novamente que curta, que compartilhe, que comente, e se você não for inscrito, que se inscreva no nosso canal e não deixe de ver os outros vídeos relacionados à leitura do Eda Poético que eu tenho feito nesse ano que precedente e que eu pretendo dar continuidade nesse ano de 2025. Muito obrigado e até mais.